Olá, pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo semanal aqui no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou a Paula Scramin, eu sou consultora, facilitadora e expert em liderança. Tenho mais de 10 anos de atuação na área de liderança, tanto no campo de batalha, como que a gente fala, né, com os líderes, gerenciando e liderando pessoas, e também como consultora, fazendo formação de líderes em empresas e também com turmas próprias. Então, tenho bastante figurinha para trocar com você que é líder. Se você está ouvindo esse conteúdo agora, eu tenho certeza que tudo relacionado a pessoas, habilidades e como gerenciar conflitos humanos estão no seu radar e tenho certeza que são temas do seu interesse. No dia de hoje, vou convidar você a refletir comigo e também pensar juntos, conversar. Quem quiser pode pôr no chat, tanto ao vivo quanto depois, se você já estiver assistindo offline, que eu vou responder as mensagens. O meu convite é para a gente conversar hoje sobre cooperação mútua. Então, a gente vai falar sobre a importância de ter diversidade na nossa equipe e como que a gente pode e deve gerenciar da melhor forma essa diversidade. Então, esse tema é super quente, né? A gente tem falado cada vez mais. Estamos atrasados, mas pelo menos estamos correndo atrás do prejuízo de ter diversidade nas nossas equipes, nas empresas, no mundo corporativo. Então, a gente sabe que, infelizmente, esse mundo da liderança e mundo corporativo no geral ainda era muito masculino e muito esbranquiçado, vamos dizer assim, né? Eram homens brancos que trabalhavam, lideravam e chefiavam tudo. E a gente tem lutado, né, e ganhado espaço tanto para o ambiente feminino quanto para o ambiente negro. Então, são lutas importantíssimas que a gente está longe de estar já equilibrado. Então, a diversidade, né, e claro, a causa LGBTIQIA+, enfim, todas as minorias sociais, elas fazem parte quando a gente fala sobre diversidade de equipes. Então, a gente precisa, sim, nos policiar para, desde a contratação, já ir fazendo essa peneira. Então, enquanto não for natural ser equilibrado, que seja através de cotas. Eu sou completamente a favor de que, por enquanto, vai ter que ser na unha, por enquanto vai ser ainda muito mecânico, de não é qualquer pessoa. Ah, não, aqui a gente contrata quem é melhor, quem está mais bem preparado. Não, o mundo não foi igual até hoje, né? As mulheres não votavam, as mulheres não estudavam, os negros eram escravizados. Então, se a gente não teve condições iguais até hoje, também ainda não está na hora de simplesmente a gente pega o mais bem preparado e pronto. Não. Então, eu sou a favor de, sim, ainda ser da forma mecânica para a gente ocupar as vagas de mulheres, negros e as pessoas que representam o movimento de LGBTQIA+, e outras minorias afins. Então, fiz só esse parênteses para me posicionar, porque o não posicionamento também já é uma posição. Então, sou a favor, sim, de todas as cotas. E quando a gente tem uma equipe diversa, né, assim que a gente passa essa questão inicial, que já é tão difícil, assim que a gente tem uma equipe diversa, e aqui a gente está falando, né, fora de todas as minorias e maiorias, a gente está falando de personalidade. Então, vou começar a entrar no tema. Independente, agora sim, né, vivendo nesse mundo utópico de que todos têm as mesmas oportunidades, e que eles já estão lá na tua equipe, aí sim, vamos começar a falar de ser humano. Independente das pessoas que estão ali, cada um vai ter uma biografia, cada um vai ter uma vivência, um jeito de ser. E a gente, como líder, é nossa função orquestrar para que tudo isso aconteça da melhor forma possível. Então, eu vou trazer aqui o ensinamento japonês, que eu gosto muito, que chama Ensinamento do Punho. Então, vou usar ele como referência para nos ajudar no entendimento da conversa aqui hoje. Então, toda equipe funciona como uma unidade, né? É um universo ali fechadinho e em paralelo com diversos e inúmeros outros. E para a gente manter
a cooperação mútua, é muito importante a gente ter isso como norte e acima da nossa opinião pessoal. Então, muitas vezes eu, Paula, vou querer determinada coisa, mas eu entendo que olhando para a minha equipe, olhando para o coletivo, é melhor a gente fazer outra coisa. Então, um exemplo muito simples que eu gosto de usar é, se a gente está pensando em almoçar juntos, e eu queria muito, muito, muito comer hambúrguer, eu posso bater o pé e falar, não, hoje eu vou comer hambúrguer, seja lá como for, e eu esqueço que ali, quem trabalha comigo, tem gente vegetariana. E não necessariamente na hamburgueria que eu queria tem a opção vegetariana. Então, eu queria uma coisa, mas eu sei que para a gente almoçar juntos, a gente vai precisar escolher um lugar que tenha outras opções para que abarque as necessidades de outras pessoas. Então, basicamente, eu tenho duas escolhas. Ou eu vou almoçar sozinha e fico com a forma como eu queria fazer, ou eu abro mão disso, né? A gente aprende a conceder para o grupo e a gente encontra um lugar que seja bom para mais pessoas. Então, um exemplo muito simples seria esse, né, de quando a minha opinião ela não está acima do que é melhor para o grupo. Eu entendo, e aí a gente precisa perguntar, né? Se alguém fala, não, eu não vou no comer hambúrguer de jeito nenhum. Se eu não perguntar o porquê, eu posso já levar isso para o pessoal. Ah lá, tudo que eu falo, a pessoa já fala que não quer. Eu posso perguntar, falar, fulano, posso só entender o porquê? Aí a pessoa fala, é porque eu sou vegetariana. Mas fala, ah, tá, por que você não falou isso antes? Então, muitas vezes, a falta de diálogo nos faz entrar direto num embate e a gente acaba levando para o pessoal sem querer. A gente podia lidar de uma forma mais simples, mas por falta de interesse, correria e falta de curiosidade mesmo, às vezes a gente só fica com aquele não e pronto, né? Nem se esforça em querer entender e afins. Então, a gente vai falar lá no fim, mas já começa desde já, para a gente ter cooperação mútua, né, dentro de uma equipe, a gente precisa vibrar a harmonia. E é muito difícil, porque antes do celular tocar para te acordar, às vezes o teu vizinho já te acorda, o barulho da rua já te acorda, uma obra perto da tua casa te acorda, o pernilongo te acorda, e você já acorda pé da vida. Você fala, oh, eu ainda tinha mais meia hora para dormir. Então, desde a hora que a gente acorda, a gente é convidado a entrar numa vibração de conflito. Porque é muita coisa acontecendo, do jeito que você não gostaria, na velocidade que você não gostaria, com 1 milhão de interferências que você não gostaria. Mas a gente não controla tudo. Então, eu já vou deixando aqui uma sementinha para a gente ter esse eterno treinamento de tentar vibrar harmonia. Então, por mais que o pernilongo vá e te acorda, né? Primeiro vai ter que ser meio mecânico mesmo, né? Tipo, você sente raiva, mas depois você fala, ai, tá bom, tá bom, tá bom. Então vamos voltar a dormir. Então, não dá tanta atenção para todos os convites que a vida vai te oferecer para você chutar o pau da barraca. Então, como líder, a gente tem convites desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir para perder a paciência. Então, não aceite todos, porque senão fica muito difícil a gente se manter um ser humano um pouco mais equilibrado. E aí, se a gente está sempre a uma gota d'água de estourar, as gotas d'água vão cair nas horas que você menos poderia prever. Então, com a nossa equipe, a gente sempre tem que deixar o copo meio vazio para a própria equipe ir enchendo, para depois você esvaziar de novo. Então, a gente nunca pode estar com o copo muito cheio, porque senão a gente não vai conseguir gerir nem pessoas, nem processos, nem nada. Você vai ser só uma bomba relógio ambulante. Então, para ter cooperação mútua, a gente começa nessa vibração, e aí é um exercício individual. E, finalmente, a gente vai falar sobre o que eu gostaria de falar, que é a diversidade. Então, uma forma, né, que esse ensinamento japonês nos convida a pensar que toda equipe é uma unidade, que a gente opera, né, fechadinho ali, como se fosse uma mão. Então, cada um dos nossos dedos tem uma característica diferente. Nenhum dedo é parecido, não é igual nem parecido um com o outro. E se você tentar usar a força com os dedos abertos ou um dedo só, você não vai ter bons resultados, você vai acabar se machucando. Então, a força de apenas um dedo, ela é tão ineficaz quanto as habilidades de apenas uma pessoa. Então, o convite é, quando a gente fecha o punho, a gente ganha força.
E aí sim você faz o que você precisa fazer, né? Por exemplo, você precisa quebrar algum lugar para sair, que está pegando fogo, você não vai ir com a força de um dedo só, não tem porquê. Você fecha o punho e você aí consegue ter o resultado que você quer. Então, o movimento é se dobrar, né? Literalmente abaixar um pouco a cabeça, se deixar ser flexível, para aí sim a força da união aparecer. Então, né, para bom entendedor, meia palavra basta, a gente precisa se dobrar para o grupo. E aqui não é se dobrar para um chefe, não é se dobrar para uma pessoa, é se dobrar para o grupo. E aí é um movimento contínuo, constante, uniforme. É todo mundo ao mesmo tempo fazendo esse exercício. Não é um só, não é desigual. Então, se todo mundo da equipe tiver esse objetivo de se dobrar para ter união e aí sim conseguir somar a força de cada um, vira uma equipe coesa. Uma equipe que não vai ter tanto conflito, porque a gente sabe internamente como evitar. Claro que de vez em quando isso vai aparecer e é inerente ao ser humano, mas a gente sabe sair, não fica preso ali naquele conflito, naquela questão durante muito tempo. Então, aqui é aproveitar as características, as habilidades, a biografia, o temperamento, a forma física de ser, os gêneros, a raça, as nacionalidades e todas as outras questões a favor do grupo. Que bom que somos diferentes, que bom que cada um tem uma contribuição, e é por isso que em cada situação tem uma pessoa que acaba liderando. Então, se é uma questão mais engraçada, a gente precisa ter, precisa dar um pouco de risada. Quem é mais leve, quem é o mais palhaço, naturalmente já solta uma piada. Aí, quando a gente precisa correr com o tempo, já naturalmente quem é mais organizado já vai puxando. Gente, falta um dia para entregar o prazo. E depois, enfim, né, para cada situação a gente já tem uma pessoa que tem mais aquele perfil. Se todo mundo fosse palhaço, se todo mundo fosse super rígido, seria uma equipe extremamente difícil de lidar, né? Ia conseguir sair das situações uma a cada 10. Então, se a gente tem 10 pessoas diferentes e a gente tem 10 situações diferentes, cada uma acaba já puxando para si essa liderança sem cargo, né? Porque liderança não é gestão. Você é líder de um movimento, você é líder de uma iniciativa, você é líder de um comportamento, enfim, né? É uma sementinha dentro de nós que, quando a situação se apresenta na nossa frente, a gente naturalmente se convoca, né? E você nem precisa ir pedindo muita permissão, você só vai fazendo. Então, essa é a beleza da gente trabalhar com cooperação mútua dentro de uma equipe diversa. Então, aprender a ceder, né, e olhar para esse coletivo, o que o grupo precisa, sempre precisa estar acima do que eu preciso. Independente se você é líder ou liderado, o coletivo está acima. E quem, claro, precisa ir nivelando tudo isso, a primeira pessoa é o líder. Então, não dá para falar, pessoal, vocês têm que ceder para o grupo, mas você que é líder nunca cede. Então, a gente tem que começar mostrando através dos nossos comportamentos e não das nossas palavras o que a gente gostaria que acontecesse. Então, você é o primeiro a ceder, você é o último a se servir. A gente já falou disso em outras lives, né? Quando tiver algum tipo de refeição, por exemplo, porque o bem-estar do grupo vem antes do seu. Então, você começando a fazer isso, você estimula que as outras pessoas também façam. A gente vai contagiando esse olhar por coletivo, esse se dobrar para o grupo. Então, isso é muito importante. Então, tanto para o crescimento de uma empresa, quanto de um negócio familiar, quanto de um empreendimento, quanto da tua família, a gente está sempre, né, em volta de outras pessoas. Formar esse punho é a única forma da gente ter força e conseguir ser uma equipe de referência, por exemplo, né? Ninguém tem essa presunção de ser, isso é consequência. Mas conforme você vai atingindo as metas, os resultados, você vai se tornando referência, né? Não você, a sua equipe. Então, isso é maravilhoso, né? Não é o que a gente quer como objetivo final, né? Não deveria ser, mas isso é uma consequência boa.
Então, valorizar, né, que cada um tem sim as suas opiniões, os seus princípios, o seu estilo de vida. Isso é muito importante. Ninguém quer padronizar nada, muito pelo contrário, a gente quer estimular que a diversidade aconteça. E na hora de ter união, a gente aprende a ceder e a cooperar. Então, tendo esse espaço individual e esse espaço coletivo, a gente vive no melhor dos mundos, que aproveita o melhor de cada momento, né? Você ter o espaço para ser quem é, isso é imprescindível, né? Desde que a gente é adolescente, já com 14 anos, você já começa a querer seu quarto, a questionar tudo, a questionar todos, e essa sementinha nunca mais volta para trás, né? Ela só aumenta e desabrocha, porque a primeira coisa que a gente quer ter quando somos adultos é liberdade. Então, não me vem você ser um chefe que vai ficar podando a liberdade dos seus liderados. Não faz sentido nenhum. Aqui é dar um tiro no pé e querer tratar adulto que nem criança. Então, a gente já falou também em outros momentos a beleza da andragogia, que é como o adulto aprende, e é completamente diferente da pedagogia, que é como a criança aprende. Então, não infantilizar os teus liderados, não querer controlar nada que não te diz respeito, você já, só de não atrapalhar, você já ajuda, né? Já aquele bom e velho ditado que a gente já conhece faz tempo. Então, saber o que não fazer de errado já ganha, você como líder já ganha pontos. Então, é importante, né, a gente ir treinando essas concessões, e aí a gente até pode trazer umas palavras mais filosóficas e mais bonitas. Então, isso vira o abandono do eu, o abandono do ego, o abandono do egoísmo, e a gente vai se tornando pessoas e profissionais mais altruístas. E é quase que uma loucura falar sobre isso na realidade onde a gente vive hoje, onde está tudo tão polarizado, as pessoas estão tão egoístas, né? Como se fosse eu contra o mundo. Então a gente precisa voltar à origem do coletivo. A gente sempre viveu no coletivo e acabou se desconectando disso no Brasil, principalmente por uma questão de desigualdade social. Mas tem outros países na Europa, por exemplo, que não tem esse problema tão grave quanto a gente tem, mas estão em guerra. Então, cada um sabe das raízes e dos motivos do porquê a gente ainda mantém uma sociedade tão egoísta e tão capitalista, mas aqui não vai caber a gente destrinchar tão profundamente esse assunto, mas fica aí pelo menos a pontinha do iceberg para a gente pensar. Né? Se a gente não tiver essa consciência de que não dá para ser individualista, não dá para ser egoísta, não é assim que a gente deveria viver. Se você não se incomodar com isso, que é líder, né? Porque a gente multiplica ações, a gente multiplica comportamentos, a gente multiplica resultados. Então, aproveitar essa força da multiplicação para o bem, né? Saber pelo menos o norte. A gente deveria viver numa sociedade menos egoísta e mais altruísta. Então, esse é o norte. E a gente vai indo, passinho por passinho. Às vezes você vai dar um para frente e a situação te faz voltar 5 para trás, mas você sabe pelo menos o norte. E é nossa função ajudar a liderar comportamentos que levem para essa harmonia, né, para esse altruísmo, que só assim a gente vai conseguir eliminar os conflitos, tanto da nossa equipe quanto da sociedade onde a gente vive no geral. Né? Tudo que a gente faz é pensando na soma dessas harmonias, a soma, né, de empresas que trabalham de forma harmoniosa vai formar uma sociedade onde a gente vive harmoniosa. Então, eu não vivo no mundo de Poliana, eu sei que isso tudo é difícil, é a médio prazo, mas a gente precisa germinar essa sementinha, porque se só as sementinhas ficarem dentro do coração da gente e não ter essa troca, não ter esses momentos para falar sobre isso, a sementinha simplesmente morre, né? A gente não, se não ficar ali nutrindo, né, com água, com sol, e com amor, porque ser vivo sente sim o nosso amor, aí não tem como, né? Então eu uso esses momentos para a gente também se conectar como ser humano, porque a gente precisa ouvir uma palavra doce, a gente precisa ouvir um estímulo, então que esses momentos aqui de troca sejam ricos para isso também, de que sim dá para a gente ter um futuro diferente, a gente só precisa ir renovando essa esperança e tendo esses nortes para seguir. Então, a cooperação mútua
dentro de uma equipe, ela é imprescindível e a gente só faz isso quando a gente se dobra, quando a gente cede para o grupo e não só para uma pessoa, e muito menos um líder ditador e autoritário. Então, nunca essa será uma dica minha. É sempre ceder para o grupo, para o que for melhor para o coletivo e nunca para os desejos de uma pessoa só, que geralmente já é bem narcisista, só de pedir ou coagir as pessoas a fazerem do jeito que ele ou ela quer. Então é importante a gente vibrar essa harmonia, saber esse norte e a cada minuto tentar não cair nas armadilhas da impaciência, da intolerância, porque, de novo, né, o tempo é corrido, a gente tem muita coisa para fazer e esses convites eles aparecem de forma bem persuasiva, né? A gente teria todos os motivos do mundo para explicar o porquê que a gente explodiu. Então, cabe a cada um de nós, que é líder, escolher as suas explosões. Se você conseguir escolher cada vez menos, melhor para você, para o seu coração. Você não tem um ataque cardíaco aí, sem nenhum aviso prévio, porque nunca tem mesmo. E você poder viver melhor. Se você viver melhor, a tua equipe vive melhor. E a soma das equipes da sociedade, como a gente já falou. Então, a minha contribuição sobre esse assunto era essa. Eu espero que você tenha gostado. Né? Eu, como líder, já caí em inúmeras armadilhas. Me arrependo de várias, mas, enfim, a maturidade vai ajudando. E quanto mais a gente pratica a liderança, menos pior a gente fica, né? Porque a gente vai errar sempre e, com certeza, a gente só tenta errar menos e com coisas diferentes. Então, não fiquem se autoflagelando aí de que eu sou péssimo líder, eu não devia estar aqui. Não, você está no lugar onde você devia estar e cabe a você melhorar sempre que possível e desenvolvendo essas habilidades e não desistir. Não desistir porque tem muita gente que gosta, confia e precisa de você, aonde você está agora. Então, tenho certeza que você não está no lugar errado na hora errada, só precisa ir renovando essa força e falar sim todo dia. Todo dia você precisa escolher ser líder de quem você é, porque não é uma escolha de um dia só. Né? Se você está há 10 anos líder, faz 10 anos que você fala sim todo dia. Então, mantém esse sim aceso, se conecta com o teu propósito, né, do porquê que isso é importante para você, quem são as pessoas, nome, sobrenome, endereço e CPF, que você consegue apoiar hoje. Então, você não está lá só por conta do CNPJ da empresa, você está lá por conta do fulano, ciclano e beltrano, que são a sua equipe hoje. Né? Então, a gente se conecta muito mais com as pessoas que estão abaixo da gente. E, claro, se você tiver um gestor que você goste, você também faz por ele ou por ela. Mas, como a gente não escolhe o nosso gestor, às vezes é um abençoado ou uma abençoada que você não vê a hora de trocar. Mas, pelo menos, a tua equipe você minimamente tem alçada para gerir. Então, se conecte com eles, né? Quando a coisa apertar e ficar muito difícil. E se nada estiver andando, dê o benefício da dúvida que você faz parte do problema. Então, continua aqui consumindo os nossos conteúdos. Semana que vem já vou fazer aqui um convite. Quinta-feira que vem a gente vai fazer um evento gratuito, um workshop online, para te ajudar e mostrar o passo a passo de como eliminar os conflitos da sua equipe. Então, não perde de jeito nenhum, porque eu não sei quando vai ser o próximo. Então, para se inscrever, eu vou deixar o link aqui nos comentários, mas é só você digitar liderkailo.com.br/inscrição, sem o cedilha e sem o acento, e você deixa seu e-mail. Então, você vai começar a receber toda a comunicação para o evento, quinta-feira, dia 3 de novembro, às 20 horas, no Instagram da Kailo. Se por acaso você ainda não segue a Kailo no Instagram, corre lá. É Kailo_desenvolvimento_humano. O evento vai acontecer... segue porque é bacana você ir consumindo, mas o evento vai ser pelo YouTube, mas precisa já estar inscrito antes. Então, que você vai receber o link, tudo certinho, que é um link privado. Então, se inscreve, não perde de jeito nenhum, que lá eu vou te ajudar com passo a passo mega estruturado e vou abrir uma oportunidade para você dar um passo a mais na sua carreira, se transformar de um jeito estruturado como líder, e vai ter alguns bônus só para quem estiver ao vivo.
Então, não perde esse evento, dia 3 de novembro, às 20 horas. Se inscreve, deixa seu e-mail e vem comigo. Eu vou te ajudar, eu vou pegar na sua mão e vou te mostrar um passo a passo o que fazer e o que não fazer para eliminar os conflitos da sua equipe. Tá bom? Então, a gente se vê semana que vem, vão ter vários conteúdos, segunda, terça, quarta e quinta. Não percam, fiquem de olho. Um beijo grande e até já!